Olá, bem-vindo à Esplanada Web TV. Eu sou o Leandro Mazzini e hoje vamos entrevistar Dr. Marlon Reis. Ele é juiz da comarca de João Lisboa, no Maranhão, mas ficou conhecido nacionalmente e internacionalmente como um dos grandes idealizadores da Lei Ficha Limpa. É o nosso convidado aqui de hoje e vamos conversar sobre a Ficha Limpa, mas principalmente sobre o novo livro dele, O Nobre Deputado, relato chocante de como nasce, cresce e se perpetua um corrupto na política brasileira, pela editora Leia. Já é um dos livros mais vendidos do país na lista dos 10 tops da revista Época e de O Globo. Dr. Marlon, muito obrigado pela presença aqui na Esplanada Web TV. Eu que agradeço a oportunidade, Leandro, e estou aqui à disposição. Muito bem, do que se trata O Nobre Deputado, esse relato chocante? O que o leitor pode encontrar? Ele encontrará o resultado de uma pesquisa que começou em 2007 e que envolveu a tomada de depoimento anônimo por mim para minha tese de doutorado de políticos que praticam os atos que estão descritos no livro. São pessoas que compram votos, desviam verbas, praticam uma série de ilícitos para ganhar as eleições, sabem como fazer isso e aceitaram prestar esse depoimento com garantia de anonimato. E eu fiz isso primeiro para minha tese e depois eu vi que tinha em mãos um material rico demais e que eu não poderia depois depositar num arquivo de universidade. E que eu tinha que levar isso ao conhecimento da sociedade. Foi a forma que eu encontrei. O senhor então não titubeou em lançar esse livro? De maneira alguma, mesmo sabendo da polêmica que ele abriria, mas há certas coisas que não se pode calar quando nós estamos falando de aprimoramento da democracia. E causou muita polêmica porque foi matéria no fantástico programa dominical mais visto do país. Citaram o livro, citaram o senhor. E acabou que o presidente da Câmara dos Deputados, deputado Henrique Eduardo Alves, tentou aí intimidar o senhor ou não? Houve primeiro uma ameaça e depois uma efetiva apresentação de uma representação contra mim no Conselho Nacional de Justiça. Mas como a Câmara, ou então o doutor Henrique, vai te representar no Conselho Nacional de Justiça, se aqui trata-se de uma obra literária e documentário e não de um julgamento? O CNJ só trata de ações dos juízes, né? Essa semana a Associação dos Magistrados Brasileiros emitiu uma nota pública acerca desse episódio, dizendo que não se pode pretender que o Conselho Nacional de Justiça seja transformado numa polícia ideológica para controlar o que os magistrados pensam. Eu tenho que zelar pelas minhas atribuições jurisdicionais e eu as mantenho estritamente em dia. E fora disso, o que eu faço no campo reflexivo, intelectual, é de minha exclusiva responsabilidade. Dr. Marlon, o senhor acompanha há décadas o sistema eleitoral brasileiro, como eu disse, foi um dos criadores da Lei Ficha Limpa, viajou o Brasil todo até conseguir, com a campanha com a Igreja, o OAB e várias instituições, a concretização dessa lei, que foi um grande avanço para o amadurecimento político-eleitoral do Brasil. Eu gostaria de saber, nesse livro, qual o relato mais chocante? O senhor entrevistou ex-deputados, agora revelando para o telespectador, e assessores e lobistas que conhecem muito bem e operam, fazem esse modus operandi do jogo sujo, digamos assim. O que eles relatam de mais chocante para o senhor, que está no livro? Essas pessoas que eu entrevistei estão fazendo isso nesse momento, porque nós estamos em plena campanha, e eles vivem disso, eles sabem operar, eles atuam nas falhas do sistema eleitoral, eles conhecem perfeitamente as regras do jogo e exploram os limites dessas regras para conseguir uma vantagem impressionante sobre os demais. Eles fundamentalmente desviam verbas públicas e se utilizam da janela aberta pela permissão da doação empresarial para se vincular com empresas que têm interesse em dominar a máquina pública, vinculando os futuros contratos que serão firmados pela administração pública. Isso envolve doação declarada ao comitê e ao candidato e Caixa 2 também? E Caixa 2 também. Essas empresas operam das duas formas? Das duas formas. Inclusive, elas não é possível fazer toda a movimentação só no Caixa 2, é preciso declarar algo e elas participam dessa parte lícita também. Então, escancaradamente, o deputado, ou o candidato a deputado, ou a senador, ou governador, o que for, ele assina uma promissória ali, com essa empresa. A expressão que eu ouvi sobre isso, de um deles, que eu até coloquei
na boca do Cândido Peçanha, que é o personagem que conta para o leitor. Exatamente. É um deputado fictício cujos atos não são fictícios. E ele fala sobre isso, dizendo que a relação é de um bate-pronto. O dinheiro vem para a campanha, mas ele volta depois multiplicado, tanto para a empresa, como também para a própria futura campanha daquele político. E quais são as maiores doadoras de campanha hoje? São empreiteiras ou não? São empreiteiras. As maiores doadoras são empreiteiras. Atuam nessa área de construção, mineração. São todas empresas do ramo de empreiteira e indústria pesada. Além do candidato e do assessor lobista que faz esse meio campo da doação, quem mais está envolvido nisso? Que tipo de gente? Os operadores da compra do voto, eles são profissionais. Eles hoje negociam a compra de apoio político. Nestas eleições, isso está acontecendo em todo o Brasil. Provocado pelo livro Nobre Deputado, vários jornalistas têm tentado desvendar isso. Saiu matéria em jornais de Minas, de Alagoas, do Maranhão e de Goiás, dando preços, inclusive, do quanto está se cobrando pelo apoio político agora. Em Alagoas se fala em R$200 mil, o apoio de um chefe político para um candidato a deputado ou senador. Isso com mandato ou sem mandato? Independentemente dele ter mandato ou não. Basta o cidadão ser uma grande figura política local, então um grande... Não, basta ele ter dinheiro. Basta ter dinheiro. Quem tem dinheiro entra no jogo. Quem não tem dinheiro, a fama não substitui. Porque o que está havendo, inclusive, é um aumento da parcela desses personagens que diminuem o espaço de lideranças verdadeiramente políticas. E esse dinheiro se converte em quê? Em compra de voto? O dinheiro é desviado para se comprar apoio político. Então é negociado no atacado. Ele não vai direto em busca do eleitor. Busca-se os chefes políticos locais que virão por dinheiro para o apoio para as campanhas. E eles é que vão tratar depois da divisão, como se fosse no varejo. E o que eles prometem de volta para o candidato? O voto. Independentemente de como ele vai conseguir esse voto. Exato. Eles prometem blocos de votos. 1.000 votos, 200 votos, blocos, então. 4.000 votos, 8.000 votos. E o preço varia de acordo com vários fatores, mas os principais são número de votos em questão e a credibilidade do apoiador. De quem está vendendo. Exatamente. E essa credibilidade se mede pelo seu desempenho nas eleições anteriores. Ele é capaz de demonstrar que os candidatos que ele apoiou nas eleições anteriores tiveram a votação. Como não existe vinculação ideológica e ele apoia quem dá mais, ele sempre está mudando de deputado ou de candidato. Mas é só na palavra mesmo que ele confia ou tem algum mecanismo que nós não conhecemos que faz o candidato verificar se ele realmente conseguiu aqueles votos depois da eleição? Olha, existem dois tipos de compradores de apoio político. Isso, inclusive, foi dito por um dos entrevistados. Existe o bom e o mal, o comprador de votos bom e o comprador de votos mal. O comprador de votos bom, ele perdeu a eleição ou ele não teve todos os votos, ele deixa para lá. Mas o mal é capaz de produzir atos de violência contra aquele que foi contratado e não entregou os votos. Isso tem relatos de até situações de morte sobre isso pelo interior do Brasil? Tem relatos de situações de pessoas que fugiram ameaçadas em virtude dessas relações. Inclusive, o caso que gera mais ameaça e risco para os envolvidos é o da agiotagem, que é uma das formas de levantamento de dinheiro para a campanha, em que não há doação nenhuma, há simplesmente um empréstimo a ser pago com verbas públicas depois. O agiota empresta para o candidato. Exatamente. E ameaça e vai atrás. Especialmente para candidatos a prefeito. Mas só que isso tem uma vinculação com os candidatos a deputado, porque depois, endividado, esse prefeito precisa vender apoio político. Virou uma grande máquina, uma máquina do mal, infelizmente. Sim, e que atinge um percentual grande da política. Eu não sei afirmar qual é o percentual. Mas se fosse 1% já era suficiente para nós pararmos tudo na República para resolver. Porque nós não podemos ter essas coisas na política. Doutor Marlon, um candidato, tem uns 2 anos, me disse que virou um modus operandi todo no Brasil hoje, a casadinha. O que é a operação casada? O candidato a deputado federal dá dinheiro para o candidato a deputado estadual que fecha com ele, que provavelmente dá esse dinheiro para o prefeito ou vereador para compra de voto. Ou seja, aí ele tinha até uma tabela, assim, 25 mil para um deputado estadual, 50 mil para um prefeito, por exemplo, ou vice-versa. Então, numa jogada só, um candidato a deputado federal pagava 75 mil reais numa cidade de porte médio
para ter o apoio daquele prefeito, daquele deputado, e não se sabe o que eles faziam com o dinheiro, mas garantiam para ele aquele apoio. Isso existe de fato? É isso hoje é a base das campanhas. Inclusive, são esses lotes de venda de voto, então? Isso é completamente inconstitucional, porque isso desnivela as campanhas. Quem tem dinheiro ganha, quem não tem perde, fica fácil assim. Porque a questão não tem a ver com ligação política ou ideológica, nada disso. É simplesmente o levantamento do dinheiro necessário para comprar o apoio político. O senhor viajou já o Brasil inteiro, muitos países, conhece muitos parlamentares estaduais e na esfera federal. O que eles falam sobre o livro? Bom, existe o discurso aberto em que nós vimos muitos parlamentares publicamente falar mal do livro, tanto em nível nacional como no meu estado do Maranhão. Deputados estaduais foram deplorar a publicação. E existe outro discurso nos bastidores comigo, em que alguns deputados me procuram, nunca ostensivamente, mas através de mensagem direta no Twitter, através de outras formas de mensagem reservada. Ou então encontram comigo no aeroporto e me parabenizam e dizem: você está certo, isso precisa acabar, isso está corroendo, isso está acabando com as eleições. Do Rio Grande do Sul a Rondônia, passando por quase todos os estados, eu recebo apoio dos próprios parlamentares, mas nunca abertamente. Então aos holofotes eles não falam? Não, os holofotes... Não vão à tribuna falar que o senhor está certo? Não, ninguém foi. Mas isso muitos... não vira um corporativismo ali, uma hipocrisia total? É por corporativismo, eu só posso atribuir isso ao corporativismo. É errado isso, porque eu não estou atacando o parlamento, eu estou atacando uma parte dos parlamentares que compra apoio político. Então, a defesa do parlamento passa necessariamente por reconhecer que isso acontece, porque é impossível tapar o sol com a peneira, é impossível fingir que isso não está acontecendo no Brasil, e tentarmos todos, como sociedade e o parlamento em particular, encontrar soluções que passam necessariamente pela reforma profunda do sistema eleitoral brasileiro, que está na base e é a causa de todas essas distorções. Pois bem, Dr. Marlon Reis é o nosso convidado hoje aqui no Esplanada Web TV. Fala sobre o seu livro O Nobre Deputado, da editora Leia, relato chocante de como nasce, cresce e se perpetua um corrupto na política brasileira. Ele criou um personagem fictício aqui, qual o nome? Cândido Peçanha. Cândido Peçanha. Se há algum Cândido Peçanha por aí, por favor, é uma mera coincidência, porque é o personagem fictício aqui, mas o Dr. Marlon, o juiz Dr. Marlon, ele conversou com personagens reais, ex-parlamentares, lobistas e operadores desse sistema maléfico à política brasileira para narrar tudo aqui nesse livro. Dr. Marlon, o STF está praticamente para oficializar o fim das doações de empresas às campanhas eleitorais, diretamente a deputados e comitês eleitorais, a comitês de partidos a partir da próxima eleição. O senhor acredita que isso vai acabar com o Caixa 2? O senhor acredita que esse é o caminho ao financiamento público de campanha? Isso é muito importante que aconteça, porque é fundamental a proibição das doações empresariais, porque elas se revelaram antirrepublicanas. Elas não deram abertura a um espaço de pluralidade, de disputa, em que empresas apoiam candidatos de acordo com matrizes ideológicas. Elas deram espaço a uma negociação, em que ganham mais as empresas que doam mais. Então é preciso proibir. Fora isso, é preciso também pensar como será o novo modelo. Como será o financiamento a partir de agora? O Supremo não tem como decidir isso, tocará ao Congresso. Não vai vir só do fundo partidário que está aí. Vai ter que criar um novo fundo. Tem que haver mudança, porque só o fundo partidário não é capaz de financiar. E é preciso mudar o sistema eleitoral também, porque ele está casado com esse modelo de financiamento. É incrível, só os candidatos a presidente da República, os principais, vão gastar quase R$1 bilhão na campanha desse ano. É possível isso? Isso não existe. Nós temos, segundo dados do IUPERJ, as eleições mais caras do mundo quando nós consideramos o tamanho do PIB. As eleições brasileiras consomem mais do PIB do que as eleições norte-americanas. São caríssimas, mas eles têm um PIB 6 vezes superior. Isso é inadmissível num país com os dramas sociais que nós vivemos. Dr. Marlon, temos mais 1 minuto para encerrarmos nosso programa. Me diga em números o sucesso da Lei Ficha Limpa em 2012. O senhor que foi um dos pais, um dos criadores da Ficha Limpa. Em 2012, 1.200 políticos requereram registro e o tiveram indeferido por conta da lei da Ficha Limpa. Lembrando que foram os candidatos a prefeitos e vereadores de 2012. Exato. E agora se repete isso, o número de impugnados supera a casa dos 500, considerando que é uma eleição bem menor,
e vamos ver a palavra final da Justiça Eleitoral. Dr. Marlon, foi um prazer recebê-lo aqui. Muito obrigado pela honra da sua visita aqui no Esplanada Web TV. Muito obrigado.